Aleluia. Essa noite cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de honra e alegria estamos nesta noite, aleluia, na conferência Avivada em Parauapebas. Sem perca de tempo, igreja, enquanto eu quero aqui trazer meus agradecimentos esta noite, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e versículo 1, aleluia. Quero louvar a Deus nesta noite pelo nobre pastor presidente da Conferência Avivada em Parauapebas, pastor Rafael Santos, que Deus continue lhe abençoando maravilhosamente. Meu grande amigo, pastor Charles, aleluia, que Deus continue lhe abençoando. Também louvar a Deus pelo do meu filho aqui, Azaf Jeremias, que hoje vai ser, aleluia, meu companheiro. Minha esposa não pôde vir por conta de estar na frente do ensaio, porque nossa congregação vai estar em festividade. Mas, aleluia, a igreja toda está intercedendo por nós, aleluia, pela minha vida, por estar aqui. Também louvar a Deus pela vida dos demais pregadores que passaram por aqui, aleluia, que assumiram essa tribuna, que trouxeram palavra diretamente do céu. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Você pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amada igreja, o texto que fizemos a menção da leitura vai falar de um dos maiores profetas a qual a Bíblia relata. Leitores da Bíblia devem ouvir ou já ler a Bíblia e falar desse homem. Mas a pergunta esta noite é: por que Elias chega com estas palavras para o rei Acabe, dizendo que não queria chuva e nem orvalho, segundo a sua palavra? Observamos, igreja, que a nação do povo de Deus, de Israel, a nação agora está subdividida entre Reino Norte e Reino Sul. A nação de Israel agora perdeu, aleluia, vejamos que a nação perdeu a credibilidade da intimidade com Deus. A nação de Israel agora não tem mais os preceitos diante de Deus. E vejamos que diante de tudo isso acontece a divisão. E observamos que o povo agora está dividido entre Reino Norte e Reino Sul. E agora surge no cenário um homem chamado Elias, que chega com suas palavras que não cairia chuva e nem orvalho. Vejamos que agora a ausência de chuva em Israel vai ser eminente. Observamos que diante de Israel, a maior potência diante de Israel no momento era a agricultura. E a agricultura era a maior potência diante de Israel naquela época. E observamos que com a falta de água, com a falta de orvalho, observamos que quem tinha, aleluia, o trabalho diante da agricultura de Israel, ele tinha perdido o seu emprego. O empresário que estava diante de Israel, que vivia da agricultura, perderia o seu emprego. Então, por quê? Por a falta de ausência de água diante de Israel, aleluia, acontece esse acontecimento, acontece esta fatalidade. Então Israel era uma potência na agricultura, e com ausência de falta de água acontece essa catástrofe. Então Elias, ele entra no cenário dizendo que segundo a sua palavra não queria chuva e nem orvalho. Quando Elias chega falando segundo, aleluia, a minha palavra, Elias chega até Acabe dizendo: Acabe, eu não cheguei a ti simplesmente com a minha primeira palavra, eu cheguei a ti segundo a palavra do Senhor, porque antes de eu chegar para falar contigo, eu já tenho falado com Deus, e Deus já tem entregado a resposta para me falar diante de ti. Então vejamos que após acontecer esta situação, a palavra de Deus vai dizer para Elias: Elias, sai daqui. Elias, esconde daqui. Então para onde é que o profeta vai?
O profeta vai para diante do ribeiro, que está diante do ribeiro de Querite. E qual a situação é? Deus envia Elias para ali. Aleluia, Deus está dizendo: foge, Elias, para o ribeiro, porque é lá, não é em outro lugar, não é na montanha, não é em um lugar alto, é lá no ribeiro de Querite. Vai para lá, porque eu já ordenei. Aleluia, isto aqui bate na minha muleira. Por quê? Porque Deus fala assim: porque eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Então vejamos, pastor Charles, Deus poderia chegar, aleluia, até, aleluia, Elias dizendo: Elias, vai até o ribeiro de Querite, que eu já ordenei as águias do céu, para que leve pão e carne para ti. Vejamos que Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Deus tem circunstância de trabalhar. Se eu fosse Deus, eu diria para Elias: vai para o ribeiro de Querite, que eu ordenei as águias do céu, para que te leve pão e carne. Elias, mas só que Deus não é como eu sou, Deus não pensa como eu penso, Deus não age como eu ajo. Eu poderia dizer também: Elias, vai para o ribeiro de Querite, que eu ordenei as garças do céu, para que levasse pão e carne para ti. Mas só que Deus não age como eu ajo, Deus não pensa como eu penso. Então Deus vai olhar para os corvos, aleluia, e vai dizer: aleluia, eu sei que a águia, ela é melhor do que tu. Eu sei que as garças do céu, ela é melhor do que tu. Aleluia. E Deus olha para os corvos que está diante, aleluia, diante da situação difícil. Deus olha para os corvos e diz: é você quem eu quero usar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus usa os corvos? Porque poderia estar alguém, aleluia, nos mais altos montes e poderia olhar a águia descendo e poderia lá dizer: tem água por ali, tem plantação por ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém nos altos montes poderia olhar e ver a garça descendo, aleluia, e poderia dizer também da mesma forma: tem, aleluia, algo ali diferente, tem água naquele ribeiro, aleluia. Então vejamos que Deus, ele usa o corvo, e alguém poderia estar nos altos montes e olhar assim: ah, é corvo que está descendo, tem morte ali. Olha, é corvo que está descendo, não tem algo a me oferecer. Então, se tem corvo, tem morte. Mas só que é uma coisa, eu estou dizendo para a igreja esta noite: olha, é corvo descendo e profeta sendo alimentado com pão e água. Enquanto tem corvo descendo, tem profeta sendo alimentado. Oh glória! Enquanto Elias está sendo alimentado pelas providências de Deus, aleluia, Elias está sendo alimentado pelos corvos. Tem pão e carne ao entardecer, tem pão e carne pela manhã. Mas só o que me chama a atenção é uma coisa, pastor Rafael: é que Elias, ele está diante do ribeiro, está sendo alimentado pela a providência de Deus, está sendo alimentado pelos corvos. O que me chama a atenção é que Elias, ele está diante do ribeiro, está sendo alimentado algo que Deus fez, que entregou naquele momento para o profeta. Ele está sobre o ribeiro, corvos estão alimentando o profeta. Mas só que existe uma coisa: Elias, ele está diante do ribeiro. Olha, o que me chama a atenção é que mediante está diante do ribeiro, aleluia, Elias, ele está na zona de acomodismo. Agora vejamos que no capítulo 1, Elias, ele se apresenta a Acabe dizendo que não queria chuva e nem orvalho, segundo a sua palavra. Agora no versículo 5, Elias não tem uma intimidade com Deus, porque uma das piores coisas sobre as nossas vidas, aleluia, é nós colocarmos algo sobre a nossa vida que vai tirar nossa intimidade com Deus. Porque Elias no ribeiro, aleluia, no Querite, ele está se preocupando com o ribeiro. Mas Elias, aleluia, quando ele se coloca de pé, ele se preocupa com uma nação.
Então Elias está ali no ribeiro, e a palavra diz, aleluia, que depois de um tempo, a palavra do Senhor volta a falar com Elias, que quando Deus fala, levanta-te e te apresenta. Quando Deus fala levanta, eu vejo que quando Elias estava no ribeiro, ele estava no acomodismo. Por quê? Porque tinha pão, porque tinha carne. Para que ele vai se preocupar? Para que ele vai querer ter relacionamento? Se meu ribeiro está cheio, para que eu vou pregar? Se meu ribeiro está cheio, para que eu vou cantar? Se meu ribeiro está cheio, para que eu vou evangelizar? Então Elias, ele está numa zona de acomodismo. E a partir do momento que quando Deus que o ribeiro está tirando a intimidade de Elias, Deus vai ser necessário Deus secar. Então a própria palavra de Deus diz que algum tempo o ribeiro veio a secar. Quando o ribeiro seca, a própria palavra do Senhor fala, levanta-te, Elias, e vai até a Sarepta, que é de Sidom, e lá eu ordenarei a uma viúva que te sustente. O que me chama a atenção é que não tem orvalho, não tem chuva diante de Israel, e Deus ordena a Elias levantar e até a Sarepta ordenar a uma viúva que ele sustente. Deus está ordenando a Elias, levanta, que eu já tenho ordenado o que tu vai fazer sobre aquela casa daquela mulher. Então Elias levanta. Quando ele levanta, aleluia, volta o grau de intimidade com Deus, porque ele estava no acomodismo. E a partir do momento, quando ele se levanta, Elias vai voltar o relacionamento. Se teu Querite, tu está sobre o ribeiro de Querite, e ele está tirando o teu relacionamento com Deus, chegará o momento a qual Deus irá secar este ribeiro, para tu voltar a tua intimidade com Ele, para tu voltar a ter o teu relacionamento com Ele. Então Elias levanta. Quando o profeta chega até os portões da cidade, ele vai avistar uma viúva. E logo quando ele entra, Elias, ele cria um diálogo, diz: mulher, peço um pouco de água para que eu beba. E aquela mulher, obedecendo a voz do profeta, ela vai, aleluia, em busca da água. Ele diz: ei, não traga também só água, mas também traga um bocado de pão da tua mão para que eu coma. E aquela mulher vai dizer assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, Elias, eu estou apenas juntando esses pedaços de lenha, esses pedaços de cavaco de lenha, e ali estou, eu tenho o último azeite, a última farinha na panela. Irei preparar um bolo para mim e para meu filho, e depois nós morreremos. Mas o profeta diz: ei, fazei primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. O que bate na minha muleira é aqui assim, pastor Charles, é que Deus ordena ao profeta entrar sobre a casa, Deus ordena ele levantar para entrar sobre a casa. Mas como é a condição que Deus vai trabalhar? Se é viúva, não tem providência diante de Israel. Mas só que Deus, aleluia, ele usa o pouco recurso que tinha sobre aquela casa e faz a transformação. Sabe o que é que eu aprendo? É que Deus, ele é o Deus da providência. Ele não tem apenas resultado para ti hoje, ele tem, aleluia, de segunda a domingo, de domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de janeiro a dezembro. Deus tem sempre a providência para nós. Então Elias não viva apenas por necessidade. Temos que viver, aleluia, os planos de Deus. Temos que viver, aleluia, aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Então a providência na casa daquela mulher, que ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que não tem apenas um bocado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu irei preparar um bolo para mim e para meu filho, e depois nós morreremos. Ela estava tão convicta que ela que tinha a sua última provisão, ela iria preparar o seu último alimento e depois iria
iria morrer. Mas só que Elias entra na casa e profetiza dizendo que a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, mas só que chega um momento a qual o seu filho vai ali faltar o fôlego de vida. O seu filho vai chegar a morrer. Mas só que eu entendo uma coisa, pastor Charles, que quando a morte vem para nos matar, a morte não respeita a cor, a morte não respeita se você é rico, a morte não respeita se você é famoso, se você é anonimato. Quando a morte vem para matar, o espírito ela tira e o corpo ela deixa cair no chão. Aleluia. A morte não respeitou o homem segundo o coração de Deus. A morte não respeitou Davi. O espírito ela tirou e o corpo ela deixou cair no chão. A morte não respeitou o homem amigo de Deus. A morte não respeitou Abraão. O espírito ela tirou e o corpo ela deixou cair no chão. A morte não respeitou o profeta boiadeiro. A morte matou Amós. O espírito ela tirou e o corpo ela deixou cair no chão. A morte não respeitou o maior legislador de Israel. A morte matou Moisés. O espírito ela tirou e o corpo ela deixou cair no chão. Mas quando a morte, pastor Rafael, chegou na cruz do Calvário para tentar matar Jesus Cristo, Jesus colocou a mão na cara dela e disse: ei, aqui não, capeta. Pai, eu entrego a do meu espírito. A morte só toca na tua casa se Jesus deixar. A morte só toca na tua família se Jesus deixar. Aí se concretiza o Salmo 91:7 que diz que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas quem serve a Cristo nunca é atingido. Kalaia Kandarabla Surioba Nagas. Nunca é atingido. Oh glória. Aleluia. Aí quando a morte entra sobre a casa da viúva, Elias, a mulher vai chegar até ali: Elias, o que tem feito eu, trazendo memória da minha iniquidade, do meu passado, e agora matando o meu filho? E Elias, que tem um grau de intimidade com Deus, ele vai levar o menino para o quarto a qual ele estava hospedado no alto. Sabe o que é que eu aprendo? Aleluia. Que quando meus problemas e a situação da vida, eu não vou levar para baixo, mas eu vou levar para o alto. Então Elias, ele leva o corpo do menino para o alto e faz uma oração a Deus. Quando a oração é diferenciada, ela tem resposta. Quando a oração é com propósito, ela tem resposta. Então vejamos que Elias, ele entrega o menino para a viúva com vida. Mas só que o ponto a qual nós chegamos aqui do ministério de Elias não é sobre a casa da viúva. O ponto principal, o foco é entre Elias e Acabe. Capítulo 17, Elias, versículo 1, ele se apresenta diante de Acabe. Agora capítulo 18, aleluia, Elias, aleluia, Deus fala a Elias: apresenta-te a Acabe. Mas a ordenança de Acabe naquele momento era matar Elias. Mas ele vai olhar assim: Senhor, Acabe quer me matar. Mas a ordenança do Senhor: Acabe não vai te matar, Acabe não vai te destruir. Vai, se apresenta. A minha ordenança, Elias, se apresenta. A minha ordenança chega até a ele. Então Elias, ele se apresenta diante de Acabe. Mas Senhor, o que é que eu vou fazer diante de Acabe? Elias apresenta para ele, aleluia, uma situação que eu quero apresentar, um momento para trazer novamente o povo de Deus. Então Elias vai se apresentar diante de Acabe. E qual era o propósito de Elias? Aleluia, é que juntasse todos os profetas de Baal diante do Monte Carmelo, que Deus iria colocar um desafio. E o Deus ao que eu sirvo é um Deus de desafios. Então o desafio é que diante, quando Elias junta todos os profetas de Baal no Monte de Carmelo, a ordenança é, aleluia, que cada um pegasse um bezerro cevado, cortasse em pedaço e colocasse sobre o altar. O primeiro Deus que adorasse com fogo, este seria o Deus aleluia, de Israel. Aí a nação de Baal vai olhar: isso é fácil, para mim isso vai ser moleza.
Por quê? Porque Baal é o Deus da providência. Baal é o Deus dos elementos. Baal tem o controle sobre tudo. Mas Elias diz para ele assim: ei, primeiro pegai, aleluia, preparai o altar, pegai o bezerro de vocês, cortai em pedaço, mas não coloquem fogo. Então eles, até que de altar, quem é de Baal também entende. Então eles pegam o seu bezerro cevado, prepara seu altar, aleluia, e eles começam a fazer o seu sacrifício. Eles começam a fazer as suas oferendas diante de Baal. E eles falam: Baal manda fogo, Baal manda fogo, Baal manda fogo, e não tem resposta. Talvez ele ia falar para eles assim: hein, clama com alta voz, que talvez ele esteja ocupado e não esteja lhe ouvindo. Talvez Baal esteja viajando, aleluia. Então simplesmente eles começam a fazer seus rituais, os seus momentos para chamar a atenção de Baal. Mas que a Bíblia diz que chega perto da meia-noite, do meio-dia, e não tem resposta. E Elias fala: para, que agora chegou a minha vez. Aí só que Elias olha: ei, tira o altar de vocês, tira a lenha de vocês, tira o sacrifício de vocês. Sabe por que ele manda tirar? Porque diante do Deus que Elias iria apresentar diante do povo, Baal não poderia estar no meio. Novamente Elias iria restaurar o altar do Senhor, novamente trazer a presença de Deus. E sabe qual é a primeira coisa que Elias se preocupa? Oh, glória! Elias se preocupa primeiramente com o povo. E a primeira coisa que Elias ele se preocupa é dizendo para o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim, aleluia. Porque Elias entende que para alguma coisa ser destravada das religiões celestiais, não podem ter dois pensamentos. E Elias entendeu que para fogo descer do céu, para a mudança do céu chegar, para aquilo que Deus quer fazer acontecer, quem está longe precisa vir para perto, quem está distante precisa chegar, quem está lá fora precisa entrar. Então, antes de orar para fogo do céu descer, é necessário quem está, aleluia, lá fora vir para perto. É uma geração, aleluia, que até quer fogo, mas está distante. Uma geração que até quer ter sinal de Deus, mas está distante. Mas a ordenança de Deus é dizendo: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Esta é a primeira preocupação de Elias. E a segunda coisa que Elias vai se preocupar, pastor Charles, é com o altar. Porque o altar estava rachado, o altar estava em ruínas. E ele se preocupa com o altar. Além de trazer para atrair o povo: chegai-vos a mim, quem está perto também tem que estar com o altar erguido. Então ele pega 12 pedras, representando, aleluia, as tribos de Israel, o reino, aleluia, que estava subdividido. Oh, glória! O reino estava subdividido. Então Elias, ele prepara o altar, ele prepara, aleluia, o momento, ele prepara tudo. Está preparado o altar, o povo está reunido, o povo: achegai-vos. Porque nós lembramos que eles estavam todos em um só propósito. Porque não lembramos de Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo propósito, quando de repente o fogo do céu desceu. Então, aleluia, para fogo do céu descer, eu tenho que estar diante do propósito de Deus, eu tenho que estar diante da vontade de Deus. Então Elias, ele
coloca o povo, aleluia, para o fogo descer. Nós temos que estar em unidade, nós temos que estar juntos, nós temos que estar no mesmo objetivo. Oh, glória. O altar está preparado e Elias faz uma oração a Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia, quando Elias faz essa oração a Deus, o fogo do céu desce e consome o sacrifício a qual Elias tinha preparado. Mas aleluia, acontece esse momento de fogo descer. Aleluia, não tem coisa melhor do que culto com fogo. Não tem coisa melhor do que culto da igreja está na presença de Deus. Então vejamos uma coisa: o fogo do céu desce, mas a ordenança de Deus é que vai mandar chuva sobre Israel, que vai mandar a chuva sobre a terra seca. Então Elias manda avisar ao seu servo para falar para Acabe que iria chover, mandava ele se apressar, porque ele escuta um barulho de uma grande chuva. Uma grande chuva iria descer. Então, aleluia, o servo ele sobe ao monte. Então quando ele sobe a primeira vez, ele não vê aquilo que Elias falou, dizendo que iria cair uma grande chuva. Então ele vai olhar para Elias, pastor Charles: Elias, eu não sei o que é o que tu falou, porque o que tu falou não está batendo com a realidade. Eu não estou vendo nenhum sinal de chuva. Eu não estou vendo nenhum sinal de algo que vai descer sobre a terra. Então a ordenança de Deus para o servo é subir 7 vezes o monte. Então eu creio que ele sobe a primeira vez, ele sobe a segunda vez, ele sobe a terceira vez, ele sobe, já está na 5ª vez. Ele diz: ei, essa profecia que o Elias lançou aqui não está batendo com a realidade não. Isso não é verídico. Mas a ordenança é subir 7 vezes. Quando o servo sobe pela 7ª vez, que ele olha para o lado oriente e vai avistar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele vem cá, Elias, se é uma grande chuva, porque é uma nuvem pequena? Aleluia. Se Israel está necessitando de uma grande chuva. E Elias olha para o servo e diz: ei, quem foi que eu disse que eu preciso de grandes coisas para fazer um milagre sobre Israel? Quem foi que disse que eu preciso de grandes coisas para fazer a chuva descer? Aleluia. Quando ele sobe, ele avista uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esta nuvem que seria a providência diante de Israel. Essa nuvem, nesta noite, ela pode representar você que esta noite, que é diante de onde você está. Alguém pode dizer: ele é pequeno, ele não tem capacidade. Mas esta nuvem que está aqui esta noite pequena, quando entra na sua casa, ela está orando, ela está buscando, ela está evangelizando. Aleluia. Seja nuvem pequena na tua casa, seja nuvem pequena na tua família, seja nuvem pequena no meio da tua parentela, seja a nuvem pequena aonde tu estiver, porque o servo de Elias poderia olhar esta nuvem pequena, mas como que ela será, aleluia, a necessidade ao qual o povo necessita de chuva. Então aquela pequena nuvem, ela vai fazer regar a terra seca, aleluia. Então vem, você esteja aqui esta noite e deva pequenar. Eu sou pequeno sobre a minha casa, eu sou pequeno sobre a minha família, eu sou pequeno sobre a minha parentela. Ei, mas não esqueça que é dos pequenos que Deus gosta de trabalhar. Então, pastor, eu vejo uma coisa, pastor Rafael, que poderíamos ver nos congressos passados. Quem pode olhar de 20 anos para trás, quando eu era pré-adolescente, eu via que estavam nos congressos só os grandes, só cantor grande, só pregador que tinha a tochinha, esse tinha moral. Cantores que cantavam nas melhores gravadoras,
Mas aí Deus, aleluia, vai lá de encontro do coração do pastor Rafael, hein? Vai lá na cidade de Parauapebas, coloca a conferência avivada, porque lá tem, aleluia, nuvens, a qual quero fazer a diferença, para regar a terra seca. Então nunca pense, aleluia, que Deus, que você, aleluia, é a nuvem que não vai ter sucesso. Mas Deus te trouxe aqui até esta noite, para te dizer, você é uma nuvem que irá fazer regar sobre as terras secas. Você será diferente na tua casa, você será diferente sobre a tua parentela. Só quem crê e enche essa casa de glória. Deus te levantou para tu ser diferente. Deus te levantou nessa terra para tu ser diferente. Oh glória, seja nuvem, seja diferente, porque a ordenança de Deus para a tua vida é: seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você deve estar olhando e dizendo assim: mas não está no tema o valor de uma alma. Vejamos sim que Elias, ele se preocupou com uma nação. Elias, quando estava no ribeiro, pastor Rafael, ele se preocupava, aleluia, com a água. Então quando Deus levanta Elias de pé, aleluia, ele se levanta, ele se prepara para estar com a nação. Mas Elias, aleluia, no Querite, ele apenas se preocupa com o ribeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.